Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JDcast e hoje, Ricardinho, é um episódio tão especial, de tanto peso. De muito peso, sem trocadilhos infames, Rafael, porque hoje nós vamos falar de uma das regiões mais importantes que nós temos aqui na casa. Vamos falar da Zona Leste. Zona Leste, onde deve estar mais ou menos uns 70%, 80% de todo o portfólio que a gente tem para venda aqui dentro de casa. A JD é fortíssima na Zona Leste. Fortíssima, e para isso, Rafael, nós trouxemos o cara que manja tudo da Zona Leste. Demorou pra ele vir aqui. Demorou, mas antes da gente apresentá-lo com todas as honrarias que ele merece, a gente queria mandar um beijo muito especial pro Enzo. Enzo, você que está assistindo a gente, com certeza você está vendo a gente aqui, ó. Beijaço pra você e, ó, curte, compartilha, manda pra toda a sua família, pra todos os seus amigos da escola, pra todo mundo que você conhece, manda seguir a gente, manda compartilhar, se engajar, comentar, porque, ó, todo mundo que a gente traz aqui, inclusive essa pessoa que vai aparecer aqui daqui a pouco, é gente gabaritada, porque a gente quer fazer o quê, Rafa? A gente quer mudar a forma de pensar. A forma de pensar de todo mundo, não é? Certo? Certíssimo. E, Enzo, um abraço carinhoso para você. E vamos logo começar, né, Ricardo? Vamos começar. Vamos apresentar esse nosso convidado de hoje? Tem as honras. Bom, vamos lá. Esse cara aqui é o rei da resenha. Ele é nosso supervisor. Resenha é bom. É rei da resenha. Bom de resenha. E ele aqui é um condutor de alegria, um cara que sabe muito. É o dono da caneta. É o dono da caneta. É a caneta do pai. Ele vem daquela escola raiz, é um baita vendedor, é vibe boa pra caramba. É um cara que é o supervisor da Zona Leste. Que responsa, hein? Com ele, fala, Fusati! Fala, meu parceiro. E aí, Fusati? Fala, Campani. Demorou, mas chegou! Não, demorou, mas a gente tá aqui hoje, né? Finalmente estamos aqui. E, Fusati, para falar de uma coisa extremamente importante pra gente, que é a Zona Leste. Não só de lançamentos, não só de remanescentes, mas da Zona Leste em si, do comportamento, de como funciona, público, tudo que todo mundo precisa saber. Vamos fazer um raio-x, tirar né? ainda mais. Fazer um raio-x dessa região que é tão importante, né? Vamos, mas antes, Rafael, pra gente não esquecer, vamos fazer um raio-x dele, né? Vamos. Verdade. Fusati, começa antes da gente começar a falar da região propriamente dita. Conta aí pra gente um pouco da sua história, porque, como
todos os que vieram aqui. A gente sabe que o pessoal gosta de ouvir essas histórias para realmente se inspirar e serem profissionais melhores. Conta aí a sua trajetória. Bora lá falar um pouquinho de mim, né? Tenho mais ou menos 25 anos de profissão. Comecei na área por volta de 2000, né? Meu pai já era corretor, meu irmão já era corretor, acabei engajando na profissão, Vem de família. Todo mundo lá é corretor. Caramba, que legal. Como é o nome do seu pai, Fossati? Ivan, Ivan. E o seu irmão? Daniel, Daniel. Um abração pra ele Corretores. também. todos corretores. Que legal. Meu pai já aposentou, né? Não quer mais nada com nada. Tá na vida boa, tem outros filhos que trabalham agora. Que legal. A molecada tem que correr atrás, mas comecei no ano 2000. De lá pra cá vim trilhando uma história bacana. Passei por várias empresas do mercado, comecei exclusiva, Deu Forte, Brasil Brokers, aí vai Fernandes Mera. Puta, aí são várias, né? São várias. 25 anos de profissão. Tô há 10 na JD, né? 10 anos. 10 anos na JD. Caramba. Quando eu comecei na JD, a JD era pequenininha, era meio andar, com 3 pessoas. Lá na Silva Romero. Lá na Silva Romero. Tinha o Nito, sentado numa sala pequena era o Nito, a Cibele e a Cíntia. Aí o Eduardo numa outra sala, o Alencar e o Natal de gerente. Faz uns dias, né? Caramba. Faz um pouquinho de dias. A Nata, hein? Começamos lá atrás, pô. Uma ideia bacana que resultou nisso tudo que a gente vê hoje aqui. Nessa grandeza de ser uma das maiores houses do mercado, né? E quanto tempo você foi corretor, depois gerente e hoje supervisor? Puta, eu já cheguei na JD como coordenador, né? Trabalhei mais ou menos 10 anos como corretor. Tá. Depois já cheguei na JD como coordenador, vindo da outra empresa que eu estava. Aqui você nunca foi corretor. Aqui nunca fui corretor, sempre fui coordenador. Eu estava coordenador numa outra empresa, aí me trouxeram para cá, sempre coordenador. Aí fiquei mais ou menos aqui como coordenador uns 5, 6 anos. Aí lancei alguns projetos, né? Sim. A gente começou... A gente pode lembrar de alguns bacanas, Tradição Vila Matilde, Forma 287, Mobile, Praça Tatuapé... Todos Zona Leste, hein? Todos Zona Leste. Linha, tem vários, cara. Absoluto. Aí abre um leque. Home Penha, Clube Station. Nós vamos... Zona Leste, viu? Todos Zona Leste. Todos Zona Leste. A Zona Leste faz parte da minha vida. Sou um cara da Moca. Você é nascido na Zona Leste? Sou nascido na Moca. Ô, Belo, aí sim, hein? Nascido, mora, né? Moro na Moca. Hoje eu moro perto da Moca, mas é quase Moca. É naquela divisa, Hoje, mais ou menos. Hoje, com a expansão dos bairros, é quase Moca, né? Quase. Legal. Hoje o cara vem de Vila Formosa como se fosse Jardim Anália Franco e vamos que Tá vamos. falando com o cara certo, né? Tá Não é falando só com bom o cara vendedor, certo, mas tá falando o com o cara certo. nasceu lá. E vou te falar uma coisa, Rafael, assim... A gente tava comentando aqui antes, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Fossati em outra empresa, né? Em outra posição, em outro lado da mesa. Outra cidade. Outra cidade. Outro clima. Outro clima. A gente trabalhava na praia, inclusive, né? Oh, meu Deus, que beleza. Era um outro tipo de produto, mas assim, sempre foi uma relação super bacana, né? Saudável. Saudável. Sempre nos entendemos muito bem lá. E aqui acho que também nos entendemos muito bem e assim, muito de bom grado ter hoje aqui, porque eu sei que a gente tem bastante gente que conhece bem a Zona Leste, mas o Fossati conhece pra cacete, né? Então acho que isso não é um limão, isso aqui é praticamente um limoeiro inteiro, mas vai dar pra gente espremer bastante suco aqui pra coisa bem legal. São 20 anos vendendo Zona Leste, né? Caramba, então nós estamos com a pessoa certa. Pra gente começar hoje, pra fazer o raio-x, você também, Rica, você morou na Zona Leste, não morou na infância? Eu morei na Vila Matilde. Na verdade, eu morei na rua do Gran Vila Matilde, né? Já contei, brinquei no Na Coronel? Na Ricardo Casanova, né? Que é uma travessa da Coronel. Da subidinha lá, esqueci o nome. Mas você não é nascido. Não, assim... Eu nasci no Hospital 9 de Julho. Então, eu nasci nos Jardins. Aí, minha mãe e meu pai me tiraram dos Jardins e me levaram lá pra Vila Matilde, não sei porquê. Aí, eu fiquei lá 23 anos na Vila Matilde. Mas eu sou da Vila Matilde. Eu morei na Rua do Acre na minha infância. Você morou perto de casa. Na Você Moca. já tá perto de casa. Eu nasci na Rua Javari, né? Na Moca. Você é Moca por natureza. Número 76 e morei na Rua Javari mais ou menos 19 anos. Aí depois mudamos na Fernando Falcão 922, onde só saí de lá quando eu casei. Você sabe que o nome da minha rua... A minha mãe contava essa história pra mim, Fossati. O nome da minha rua acho que era Rua Pederneiras. E ela mudou pra Ricardo Casanova depois que eu nasci. Jura?
Aí, contava essa história, eu me achava Era o por causa do máximo, nome, né? o máximo. Era por causa do nome, Mas- uma homenagem. Mas é legal. E aí, até pegando esse gancho, Rafa, até pegando usar esse nome da rua como, de novo, como um trocadilho bobo, mas o Fossati estava contando uma história aqui que eu acho que é legal colocar isso, Fossati. Muita coisa mudou na Zona Leste, né? Acho que a primeira coisa que a gente poderia falar da Zona Leste é essa transformação, e a palavra transformação, né, para quem olha as campanhas da Diálogo, dos outros incorporadores, transformação é uma palavra que aparece muito nas campanhas da Zona Leste, porque realmente a Zona Leste ela vem passando durante já por alguns anos aí por uma transformação muito grande, né? Como é que você lê? Como era a Zona Leste há, sei lá, 20 anos atrás, quando você começou, como é a Zona Leste agora, como a Zona Leste vai estar daqui a um tempão? Como que você vê? Bora lá, né? A gente tem que dividir a Zona Leste em 3 etapas, né? A Zona Leste, quando começa a ter os primeiros lançamentos na Moca e no Tatuapé, que sempre foram bairros emergentes, né? Bairros de comunidade italiana, bairros tradicionais de São Paulo, né? Sim. Isso vem de muito e muito tempo. E ela foi evoluindo, e a Zona Leste chegou num ponto hoje que a gente pode usar essa frase que você colocou, é um lugar em transformação, né? Hoje é uma das maiores regiões, corresponde a mais de 60% da cidade de São Paulo, e uma das regiões que mais cresce no ramo da habitação, né? Zona Leste hoje, se a gente lançar mais 50 anos, não vai dar para todo mundo morar. Então, a Zona Leste, quem diria que a gente ia falar hoje que você teria apartamento na casa de 1 milhão, 1,5 milhão na Patriarca, né? Sim. Sim. Quem diria de ver evolução, né? Hoje você tem o estádio do Corinthians lá, que ele vem toda nessa evolução do que cresceu a Zona Leste nesses últimos anos, né? Hoje o Tatuapé é um bairro de altíssimo padrão, a Moca é um bairro de altíssimo padrão. O Tatuapé e a Moca ainda são bairros desejo da Zona Leste, né? A Zona Leste, assim, pra gente entender um pouco como é a Zona Leste, né? A Zona Leste, o cara sai lá do fundo Em direção ao centro. Em direção ao centro. E Legal. o ápice da vida dele é quando ele chega próximo ao Tatuapé e a Moca. Sim. Que aí ele já... Que é o filé, né? Aí ele já mudou de patamar, né? Eu tava até conversando isso com o Rafa ontem, né? Tava mostrando para você uma leitura, Fossati. legal, Você acha você que me conhece mostrado. isso? A gente já conversou várias vezes. Desse efeito migratório que a Zona Leste tem, que segue muito a linha do metrô, Com que certeza. é um dos grandes fatores da mudança da Zona Leste. Da evolução da Zona Leste. Da Zona Leste. Na medida que o metrô foi expandindo para trás, a Zona Leste foi cada vez mais se transformando, porque o transporte foi chegando para bairros mais para trás, né? Do Tatuapé, Carrão, Penha, Vila Matilde e por aí vai. E aí a cidade foi se desenvolvendo cada vez mais, porque a linha do metrô, ela puxa isso. Mas a gente tem um movimento muito constante disso dos empreendimentos que a gente lança. Das pessoas saindo dos bairros mais ao fundo, eu fico levantando a mão. Eu não nasci na Moca, mas eu falo que nem Você é meio napolitano. eu gesticulo demais. Meio napolitano. As pessoas saindo dos bairros mais periféricos, vamos colocar assim, e tentando chegar mais em direção ao centro. Falei pro Rafael, o Fossati, não sei se é uma verdade, talvez pelo trânsito, porque a Radial Leste ainda é a maior via de escoamento de toda essa galera, né? A principal via marginal, Tietê. Quem vai cortar por dentro vai lá pela Salim, vem por outras coisas, mas a Radial ainda é uma grande impulsão aí. E como ela é uma avenida com trânsito intenso, quanto mais perto do centro, mais qualidade de vida a pessoa vai tendo, porque menos trânsito ela pega. E a gente sabe, e pegando o que você falou, que o Tatuapé, especificamente, né, começando, se a gente for falar da Zona Leste, o Tatuapé, ele é um bairro de desejo. De qualquer, acho que... É legal a gente dividir. pessoa da Zona Leste. Vamos detalhar o Tatuapé, né? É legal a gente fazer o Tatuapé tanto é um bairro de desejo que nessa linha de raciocínio do Ricardo, ele é migratório. Por que ele é migratório? Você pega o cara da Vila Maria, você pega o cara de Guarulhos. Hoje, o dinheiro compra tudo, só não compra o tempo que você perde no trânsito. Sim, então, se você pegar um cara hoje que mora, vamos pôr em Itaquera, se ele trabalhar na Paulista, ele, quando sai de Itaquera, ele tem que sair às 7 da manhã, para chegar às 8h30, 9 horas. Se ele morar no Tatuapé, ele sai às 8. Já ganha bastante tempo. Porque a gente tem um problema do entrocamento, porque a radial vem
Ela vem encurtando, ela vem abrindo, ela vem encurtando. A hora que ela chega na Ela salinha aqui, abre e fecha, né? ela junta todo mundo que vem cortando de todo lado. Sim. Então ela pega uma parte que vem de São Caetano, pega tudo e aquela acaba encurtando. Quem tá dali pra frente é beneficiado. Então, assim, o Tatuapé hoje, tanto ele quanto a Moca, se você pegar, são pessoas que vieram de outros bairros que migraram pra cá, né? São lugares com bons hospitais. Hoje você tem o São Luís no Tatuapé, você tem na Moca 10, 12 hospital grande. É muito diferente o cliente do Tatuapé pro cliente da Moca? O da Moca é mais bairrista? Aí a gente vai, são duas coisas diferentes. O cara da Moca é moquense. O cara do Tatuapé, na sua grande maioria, é um emergente. É um emergente. O cara do Tatuapé, ele mora muito mais pelo status de morar no Tatuapé Do que estar lá. Então hoje o cara quando fala... Hoje ele não fala que mora no Tatuapé, ele fala eu moro no Jardim Anália Franco. Eu ia te falar... Então assim, até colocar isso. Você tem uma ideia, se a gente for pegar Bel Ferreira, aquela parte, você tem do lado, de um lado é água rasa, do outro é Vila Invernada, né? Aquela parte da Bel Ferreira, de um lado é Vila Invernada, do outro é água rasa. Ali tudo, todo mundo lança como Tatuapé. Como Jardim Anália Franco. Então, o nome hoje impacta muito a mudança, né? Você vai convidar um amigo para vir na sua casa, você mora no Jardim Anália Franco. Jardim Anália Franco, pô, lá mora jogador de bola, lá mora MC, mora... Então é assim, e a Moca é um bairro muito mais família, né? Sim. A Moca é um público diferente. Você pega... aquele de gerações, né? Gerações vão ficando... Não, o cara que mora na Moca, ele nasceu na Moca. Sim. É difícil você pegar um produto na Moca que você não vende 70% do prédio para quem é da Moca. Sim. Você pega a cliente de fora, você pega. Mas você pega o cara que vem vindo da Vila Prudente, o cara que vem vindo de São Caetano. É um cara que se identifica, que curte a Moca. E é uma dinâmica diferente de venda, né? E é um público... São clientes diferentes, né? O cliente do Tatuapé e da Moca são clientes diferentes. É mais fácil vender para quem? Para o pessoal emergente ou o moquense? Como fala? É moquense? Eu acho que quando você pega um cara emergente... Você tem uma facilidade de conduzir ele para que ele chegue onde você quer. Mais flexível. Quando você pega um cara que nem na Moca, nós lançamos o Monan agora na Moca, né? Sim. Olha o gabarito do produto, o tipo do projeto. O requinte que precisa se ter para você ter uma captação melhor de cliente. Exatamente. Eu lancei o MAD 914 lá, que já era lançamos o Raimoca. Já eram produtos. Mas olha a evolução de que a gente veio do Raimoca pro Madre 914 agora pro Monan. Então, você vai vendo a grandiosidade dos produtos. Nós lançamos o Auge outro dia. Verdade. Produto magnífico. Lançamos, não falando de produto, mas já falando de produto. Um estouro de vendas, lançamos né? o Alameda, cara, que é uma sequência do Linha. O Linha é um projeto fantástico. Olha o Alameda. Se a gente pensar o que vai se tornar aquele pedacinho ali... E por que é tão forte, Rica? Você que morou... E não todos, Rafa. Não só esses, né? Se você tem pegar diversos, todos... tem diversos. E uma coisa, Fossati, que a gente já falou aqui, né, Rafa? Tudo que a gente lançou no Tatuapé, e Tatuapé é um bairro que a gente tem muito mais lançamentos ainda para... Graças a Deus, pro ano que vem, temos Botar, temos algumas coisinhas aí. Certo, a gente tem lançamento. Todo mundo tiver aqui, nós vamos lançar bastante. É um bairro que sempre nos acolheu muito bem, né? E a gente sempre performou muito bem, não só por essa questão... Que é o começo, né? Em si, mas a leitura que você tem é uma leitura que eu tenho e até conversando com ele, até mostrei para ele. Falei, ó, dá uma olhadinha, Rafa, para você ver os bairros como se comportam. Quando a gente olha, por exemplo, o Monan, que faço uma vírgula no que você falou, mas uma vírgula só para complementar. A gente está falando de um apartamento de 270 metros, de uma torre que vendeu praticamente tudo. De apartamentos, de 170, 160. Nós estamos falando um ticket médio lá na casa de 2 milhões. Tudo. 3, 4 milhões de apartamentos. Coberturas que foram super rápido. Então, assim, não acho que a primeira coisa que seria legal, né? A gente destrinchando, até também misturando as bolas um pouco, Rafa. Mas quando a gente fala do público, das pessoas, não é uma região que você fala assim, Zona Leste só tem gente simples. Não é isso. Não é essa leitura, né? A gente tem aqui Tatuapé, na Moca, começando por esses dois, produtos para todo mundo. Né? Então, você pega um Alameda, por exemplo, que você citou. O Alameda é o último que a gente lançou aqui no Tatuapé. Você tem lá, você tem tudo lá. Você tem estúdio, você tem 2 dormitórios, você tem 3 dormitórios, você tem 3 suítes e todas as tipologias estão indo, venderam bem, estão na sua velocidade lá, está dando certo. Você tem um auge, um estouro,
de vendas. Você tem a radial lá que separa um tatuapé do outro. Pô, os tatuapés agora já estão se misturando porque as pessoas já não tem mais essa diferenciação. Na verdade mesmo, o tatuapé é a parte de baixo. O tatuapé é você a parte de baixo. Pega o Parque São Jorge, né? Se você pegar eu não me recordo direito o CEP aqui. Aqui é Gomes Cardim, né? Aqui é Gomes Cardim, 3 ruas para lá é Cidade Mãe do Céu. Então, assim, a gente nós temos a sede nossa aqui no Tatuapé, porque é um lugar estratégico. Você está no meio da Zona Leste. Você está perto da Moca, você está perto da Vila Carrão, você está perto da Vila Matilde. Então, a gente tem uma distribuição de produtos que é muito grande, muito fácil da gente lidar. Mas pegando nessa linha que o Ricardo falou, de que ele colocou uma vírgula, a gente hoje não pode precificar ou qualificar a Zona Leste, que só tem gente pobre. Se a gente se a gente for valorizar o que a gente vende no Tatuapé, Moca, Tatuapé e Vila Carrão, vamos pegar 3 bairros. Sim. É uma renda mínima acima de 25 mil. Sim. Então você imagina como cresceu a Zona Leste. Você diria que o Carrão seria a terceira cerejinha aí do bolo? O Carrão, cara, assim, o Carrão é um bairro que é diferente. E ainda está com nível de crescimento. O poder aquisitivo do Carrão é diferente. Nós vamos lançar alguns projetos lá, né? Nós temos 3 terrenos, tem um na esquina da casa do meu pai, no Carrão, que abriram. Tem um vizinho do meu pai, que é na Rua Cabralha, e tem 2 quarteirão para baixo. E nós temos um na Conselheiro Carrão, que assim... Você diria que a terceira força? Vocês diriam que a terceira força? Eu acho que o Carrão, num espaço bem curto de tempo, ele vai dar um salto. O Carrão, ele não é um bairro tão verticalizado quanto o Tatuapé. Não. Você tem uma predominância muito mais horizontal. Ele é 25%. É porque se a gente pegar o Carrão aqui para baixo, que vende como Tatuapé, ele já está mais verticalizado. Se você pegar da Tucuri para cá, ali ele é diferente, perto da subprefeitura. Ali ele já sobe Nova Jerusalém. Sim. Ali ele já deu uma verticalizada. Se a gente pegar a parte do Anália Franco, ele já mudou. Mas a parte do Carrão, Igreja Santa Isabel, aquele pedacinho ali... E agora com a chegada do metrô em breve, aquilo vai mudar. Sim, então, exatamente o ponto que você ia falar de novo. O metrô está chegando. Tem estações, acho que é a Nova Manchester, né? Manchester. Para mim falar um pouquinho... Jorge, tem a Aricanduva. Ali ele começa a Jardim Têxtil, Conselheiro Carrão. E a de cima é da Guilherme... Ela em cima é da Guilherme Jorge. Entendeu? Eu sei que tem algumas estações, né, que numa época estavam fazendo desapropriação, sinceramente, nem sei como é que ele tá pronto até na Penha já, tá? Então tá, não é uma coisa... As estações já estão para fora. Então também Vocês acham que por toda isso que a gente está conversando aqui agora, é isso que faz a Zona Leste tão forte? Por ter bairros que já são ícones, né? São muito fortes, como Moca e Tatuapé, e a gente tem outros que estão em crescimento... A gente pegando essa linha de raciocínio do Ricardo Campani, você imagina a hora que a Penha ligar na Avenida Paulista com o metrô. Pela linha, porque vai desafogar. Aí você vai ligar da Penha no aeroporto de Guarulhos. Como vai ser essa região? Se você pegar o crescimento que o monotrilho trouxe para o lado de baixo da Zona Leste, é assustador. A evolução, ela vem margeada com o metrô. Todos os nossos produtos, o nosso carro-chefe, são do metrô. E entra nesse mix que o Ricardo falou. A gente atende o cara de 200 mil ao cara de 3 milhões. Esse é o segredo da Zona Leste. A Zona Leste é um dos poucos bairros da cidade de São Paulo que você ainda tem público para todo tipo de produto. Olha o comentário que ele fez da Moca. Nós vendemos 90% de uma torre e de um ticket médio altíssimo. Entendeu? Então, você imagina o tipo do público que mora naquele lugar. Às vezes as pessoas falam, poxa, o Alameda tem um sacolão em frente. Eu gosto de falar muito isso para os corretores. Tem um sacolão em frente ao Hospital do Tatuapé, vai lá fazer uma compra. Na Alameda? Você vai descobrir o tipo de gente que mora ali. Lá na Celso Garcia. Você entendeu? Então, na Celso Garcia. Muito bom, por sinal. Você entendeu? Só que assim, aí você descobre... Para você ter um lugar daquele com uma qualidade daquela, você tem que ter um público específico. Sim. É isso que às vezes as pessoas não entendem quando vão falar de Zona Leste. Você tem que entender, frequentar boas padarias, que o Ricardo gosta. Aí, quando você vai numa padaria boa,
num lugar que você acha que... Aí Padarias são um bom termômetro. São porque você São bons descobre o tipo termômetros, do público que você mora no bairro. Padarias são bons Apaixonado termômetros para quando os bairros são bons. Eu, na minha época de coordenador, quando a gente ia coordenar, a gente vai aprendendo com todo mundo, né? A gente... Como é que nós fazíamos para descobrir onde estavam os caras? Você ia tomar café de manhã nas padarias. À tarde você pegava na hora do almoço, cada dia você almoçava num restaurante, para você perfilar o cliente e encaixar no seu produto. E tem uma coisa, Fosati, até pegando esse gancho aí da padaria que você falou, aí, de novo, a gente entrando nos produtos, mas não falando de um produto especificamente, é uma coisa que é bacana em todos os produtos, de modo geral, que a gente tem na Zona Leste, é da localização que eles estão, porque a gente... Para a nossa alegria, né? Para o nosso sucesso, inclusive, a gente tem, né? Tirando a música, né? Mas a gente tem todos muito bem próximos de metrôs. Então, isso facilita bastante o discurso dos corretores. E os empreendimentos, eles também estão localizados em pedaços dos bairros que a infraestrutura, ela é muito... Ela já é consolidada. Já é consolidada. São, né? Então, são lugares que... Quando a gente fala de uma padaria, da farmácia, da delegacia, do supermercado, é muito fácil de você enxergar isso. Né? Então, se você vai lá na Patriarca, se você vai lá na Vila Guilhermina, na Penha, na Vila Matilde, do Carrão, onde quer que seja. Se você dá uma volta no quarteirão, você vê muita coisa já. Né? Então, não existe mais aquela necessidade, né, que acho que... Eu lembro, porque quando eu morava na Vila Matilde, você tinha muito disso. Você tinha que se deslocar muito para você ter acesso a alguns serviços. Cara, né? Vou falar um pouquinho da Vila Matilde nesse acesso e vou voltar no Carrão. Hoje, existe poucos bairros. Né? Eu, quando vendo um Vila Matilde, eu pego uma família, a primeira coisa que eu falo aqui é um lugar que o senhor pode viajar, que sua patroa, a 4 minutos a pé, ela tem Bradesco, Itaú, ela tem Sushi da Vila, ela tem a cervejaria do Alemão, ela tem a do outro, ela tem mercado, ela tem Casa Bahia. A infraestrutura que a Vila Matilde oferece faz com que o cara que mora na Vila Matilde consuma a Vila Matilde. Né? Isso é muito importante. Antigamente o cara saía de lá do fundo para consumir em outro bairro. Hoje não. Hoje tem restaurante bom em Itaquera, tem no Alto do Alvim, na Patriarca, tem em todo lugar. Tá tudo próximo. Você pega esse exemplo da evolução da infraestrutura. Se a gente for colocar 5 anos atrás, nós lançamos o Linha. Na esquina do Linha era um boteco. Do outro lado da rua. Do outro lado era um boteco. Hoje é um tremendo... Olha, você sabe a troco. Por que eles fizeram aquele bar? Porque o público que tem no prédio consome. Então, olha o impacto que a gente causa na região. O dono do estabelecimento se eu não melhorar, eu vou perder clientela. Lógico. Então, assim, isso vai muito de encontro com as coisas que o Ricardo falou. É tudo muito bem pensado. Você pega o auge. Você tem mercado, você tem hospital, você tem um shopping, você tem tudo. A pé. É só na Zona Leste que você tem essa acessibilidade a pé. Porque o cara da Zona Leste, ele tem o hábito de ir na padaria. Sim. Ele é um cara conversado. Ele é um cara conversador. Ele acorda na padaria de manhã, vai falar do futebol, toma um café. Ele come pastel na mesma barraca. Não é que nem o cara da Zona Sul. O cara mora na Zona Sul, ninguém se conhece. Ninguém fala bom dia Zona Leste, não. Senta com o banquinho na porta. A Zona Leste ainda tem cara de interior. É aquela ainda troca xícara de açúcar. Pô, se você é de uma coisinha, vai no vizinho. E isso que faz a Zona Leste ser diferente de todo lugar. Ser especial, rica em diversos aspectos, né? Cara, eu acho que a Zona Leste A Zona Leste, eu comparo a Zona Leste muito... Eu uso muito o termo que o Ricardo falou, migratório, né? O cara briga da cidade inteira, a hora que ele chega na Zona Leste, ele vai em qualquer um de semana. Não, hoje mora na Zona Leste. O cara enche a boca pra falar que é da Zona Leste. Sim. Porque o cara que mora aqui, o cara fala, porra, eu quero comer uma paeja. Tem os melhores, estão aqui. Então, assim, você não precisa sair de onde você está. Hoje a gente é referência em polo gastronômico. Hoje a gente é referência em hospital. Estamos construindo um hospital. Um hospital que vai ser a central, a sede da Zona Leste. Né? Vai ficar uma coisa suntuosa. Então, hoje, se você pegar... Nós começamos a Padre Adelino. Não tinha nada. Lançamos um produto no terreno do Café Seleto lá. Vai ver como é que ficou hoje a Padre Adelino. Daqui a pouco é só prédio. Que, inclusive, né, pegando o que a gente tinha falado, uma das frases da campanha dos produtos da Padre Adelino, né, do Parque, do Degran, Clube do Station, era o próprio Mobile, o próprio Forma, na época lá, que estão na rua de trás, né? Mas eles
pegavam essa história do eixo de transformação, no maior eixo de transformação, porque aquela rua, a história do bairro, da né? Platina, né, do eixo lá, ela tomou uma proporção muito grande aqui e realmente mudou bastante coisa. Então, os projetos, uma coisa que você colocou que eu acho que é legal aí, pegando meu amiguinho arquiteto aqui, que é bastante mundinho dele, os prédios também mudaram os punches dele. Você tem hoje empreendimentos, pega pelo Linea, você olha pro Linea e fala assim, uau, o prédio é um colosso, ou aquele empreendimento. O Alameda vai ser uma coisa monstruosa. O auge, monstruoso. Então você não é assim. Eu sei que a característica, talvez, hoje da gente lançar empreendimentos, ela mudou, né? A gente hoje tem poucos empreendimentos e uma torre só. Quando eu comecei aqui, era 14 andares, né? Um pouquinho menor, sim, já mudou. Hoje aumentou um pouquinho, né? Mas isso, Fossati, isso só mostra o potencial que se tem. Porque a inteligência das incorporadoras que a gente trabalha é grande no sentido de saber se... Não adianta eu ter um terreno desse tamanho e colocar um peru se eu não consigo vender o peru. Sim. Senão eu não vou colocar. É mais fácil fracionar ele e fazer coisas menores. Mas as regiões, os terrenos estão aceitando produtos maiores. Eles estão aceitando lazeres mais elaborados, mais apartamentos, mais altos. Hoje a gente vem numa crescente e, você vai de quadra de beach tênis a... Isso é Zona Leste. Tem de tudo. Se a gente for falar, beach tênis, eu tenho lá no Oasis. Eu tenho lá no Oasis, na Guilhermina. Então, assim, hoje quando você olha os condomínios, os prédios na Zona Leste, você começa a entrar nessa linha de raciocínio deles, você começa a se assustar. Porque não são mais aqueles prédinhos, né? Se a gente for pensar, se pegar o projeto em si, Linea, Alameda, cara... São condomínios hoje. São diferentes. E assim, Fossati, indo por essa linha que a gente está tomando aqui, o corretor que quer começar a trabalhar a Zona Leste, a gente começou a dissecar, falando de diferenciais dos filés, né? Que é Tatuapé, Moca, aí depois você foi pro Carrão, falou um pouquinho da Vila Ema. Se a gente fosse fazer um bate-bola aqui, né? Como que um corretor, ele tem esse feeling, essa percepção que você tem naturalmente? Como atender um cara... um cliente de cada um desses bairros, né? Independente se for uma família que queira um residencial, um investidor. Eu acho que assim, para o corretor em si, eu tenho uma frase que eu usei muito tempo quando era gerente, que o certo é certo, não tem jeito de dar errado, né? Eu pego os meninos e falo assim, todo mundo gosta de comer maçã, né? Mas você vai plantar um pé de maçã no seu quintal e esperar 5 anos para você comer uma maçã? Então... corretagem é muito sobre você semear e você colher, né? Se você trabalhar, você vai vender. E hoje, se você entrar na dinâmica do cliente, hoje o cliente em si, para a gente não abrangir muito, ele é um cara carente de ser bem atendido. Ele é um cara carente de pessoas educadas. O segredo de você concretizar e fidelizar um cliente é tratar ele como se ele fosse uma pessoa da sua família. É saber o horário certo de ligar, é saber como respeitar. Entra nessa linha de raciocínio que o Ricardo falamos sobre padaria. Não é você dar um folheto numa padaria, você chegar e falar pro cara, posso te mostrar uma oportunidade? O senhor tem 1 minuto para me te mostrar uma oportunidade? Explicar como é, né? Hoje o corretor tem dificuldade de se relacionar. E a ideia é você conseguir fazer com que naqueles 30 segundos que você tem, você impacte o cara de alguma maneira. Porque o cara hoje que consegue impactar um cliente, no primeiro atendimento esse cara fideliza. Porque aquela é uma frase antiga, né? Mas diz que é a primeira imagem que fica e é a realidade. Sabe por quê? Às vezes o cara pega um cara mal vestido, um cara que não sabe falar, às vezes o cara gosta. Mas hoje a evolução é muito grande. Sim. Né? Eu sou de um tempo que esses dias eu estava falando para os caras, falei, quando eu comecei a trabalhar de office boy era ficha, né? Depois, quando você ficava mais malandro, que você ficava mais, o cara te dava aquele bip, tocava, você ligava, né? Então, quando eu comecei na corretagem, não tinha decorado. Os caras punham 100 pé lá, os caras passavam e compravam. Era anúncio no jornal, Estadão. Mudou bastante, não foi só a Zona Leste. Não, tinha guia qual. Então, hoje você tem o telefone. Guia qual. Então, hoje, se você não pegar o cara e... Ô, patrão, o que você precisa, né? Se você não tiver um impacto bom e não souber e não conhecer, né? Hoje, assim...
O marketing nosso é fantástico, tá tudo escrito. Não tem dificuldade, o cara tem que ler. E uma outra coisa, a gente falando sobre isso, falando também do nosso portfólio, nosso estoque, o corretor que está trabalhando na Zona Leste, ele encontra produtos em lançamento, produtos em construção, já prontos, né? Ele tem que conhecer tudo, né? Hã? Ele tem que conhecer Ele tem que tudo. conhecer tudo, né? Hoje, assim, a nossa carteira, eu pego de um que está pronto, um para entregar para 6 meses, um para 12, um para 20, um para 24, um para 32 e um para 36. Eu consigo hoje sentar numa mesa com um cara, eu consigo vender um de 195 mil para ele no Penha, a um de 1,5 milhão, no mesmo lugar. Hoje a gente tem um material que os meninos fornecem aí com tabelão de produto que o corretor tem que saber, né? O segredo de você ser um bom vendedor é você estar antenado em tudo, né? Sim. Eu hoje trabalho numa região que, se você perguntar quanto custa tudo do lado, eu conheço. Porque você tem que ter embasamento para poder discutir, você precisa argumentar, né? Hoje você tem que entender um pouco de tudo. Você tem que entender de futebol, você tem que entender de música, você tem que ser um mix, né? Fusati, e até eu sou um cara que gosta de pegar bastante gancho, viu, Fusati? Então você me desculpa até se parece que eu estou repetindo as coisas, mas pegando mais um gancho, mais uma vez. Tem uma coisa que, assim, do mesmo jeito que a primeira impressão é que fica, tem uma outra leitura que se tinha, antiga, que eu acho que, sinceramente, acho que de uns tempos para cá isso já mudou bastante, mas que antigamente era uma premissa também, que os corretores faziam muito aquele preconceito com as pessoas, né? Então o cara entrava no plantão de vendas, de chinelo, camisa de time de futebol, já queimou a minha vez. Isso eu sei que já essa leitura dos corretores, Cara, ela começa no estacionamento já quando a pessoa tá pegando o carro. Então como ela tá chegando no plantão, isso mudou. Eu tenho uma visão disso muito bacana, né? A gente aprende quando começa na corretagem que o cofre que faz barulho não é o que tem dinheiro. Que o cofre que você não escuta é o que tem dinheiro. Então, assim, a chance de você pegar um cara humilde Verdade. e ele ser milionário, Verdade isso. e ele ser milionário é grande. A chance de você pegar um cara num carro zero, ele tá num carnê, e ele passar só para queimar a sua vez é muito maior. Então, hoje, infelizmente, o cofre que faz muito barulho, você pega um cara que chega no plantão, vou pagar à vista. Puta, Sim, esse é... E não, O cara é um filósofo vivo. Esse que fala que vou pagar à vista é os profissionais. Mas assim, Historiador. E não só por isso, mas até pela característica da Zona Leste. Imagina assim, eu não sei se faz sentido. Eu vou pegar por onde eu morava, não sei o que lá. Ainda são regiões que as crianças brincam na rua, que existem as vizinhas que sentam na porta das suas casas e conversam. Tá acabando, mas ainda tem. Tá acabando, mas ainda tem. Mas você tem, por exemplo, você vai fazer um churrasco na frente, lá na garagem, você chama um pessoal. Então as pessoas tendem a ficar muito à vontade também. Então, tentando criar um estereótipo que eu acho que não existe mais. Mas, andar de chinelo, andar de camisa de time de futebol, ou qualquer outra coisa que um corretor lesse aquele cliente que está entrando num plantão, seja ele qual for, tá? Independente se o plantão está na Patriarca ou se ele está no Tatuapé. Porque a gente tem o mesmo cliente da Zona Leste do que a gente falou no comecinho. Se o cliente é aspiracional ou não, se ele está tentando chegar no Tatuapé e ele não conseguiu, ele vai voltando uma estação, ele tenta chegar no Carrão, tenta chegar na Penha, onde ele conseguir que mais vai se encaixar. Mas ele passeia. Ele circula pela Zona Leste inteira para ver o melhor produto para ele nas melhores condições que ele tem. Eu não sei se a sua impressão é a mesma disso. Essa leitura de um pré-julgamento dos clientes por parte dos corretores, você acha que mudou? Mudou muito o perfil dos clientes da Zona Leste? Essa questão que você falou de novo do cofrinho cheio. Eu vou guardar isso por da minha vida. Cofrinho cheio é aquele que não faz barulho. Não tinha me tocado disso, eu vou guardar isso. Cofrinho cheio é aquele que não faz barulho. Não necessariamente o cara que chega com carrão é o cara que vai comprar. Eu já vi pessoas entrando de chinelo no plantão e comprando lajes de apartamento. Posso te dar um exemplo? No lançamento do Parque Diálogo numa tenda, tinha um corretor nosso, chegou lá, ninguém quis atender um cara de bermuda e chinelo. Eu, o Correia que tivemos aqui, ele comprou 12 Club Station.
ele faz 50 mil calça jeans por semana. É que ele tinha acabado de acordar, né? Que ele era no finalzinho de tarde, porque eles trabalham até às 6 da manhã, que trabalha só de noite. E ninguém quis atender, o menino atendeu. Às vezes, esse negócio da aparência, cara, ele é muito relativo. Eu acho que o pré-julgamento atrapalha diversos corretores. Sim. Porque o pré-julgamento causa ansiedade, ansiedade causa erro. Sim. Você hoje numa mesa, você tem que entender o cliente. A primeira coisa que você tem que perguntar para ele é de onde ele é. Para você já traçar o primeiro perfil. Eu sou da Moca, você não precisa falar da Moca para ele, que ele conhece a Moca. Você entendeu? É aquilo que você falou, hoje o cara roda muito. Então hoje é um ditadozinho, né? Mas menos é mais. Tem um ditado que eu falo pra molecada que muita água mata a planta, né? Então a linha de raciocínio hoje para qualquer cliente que você pega é essa. Você precisa entender, às vezes as pessoas não escutam o cara falar. E blá, 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 se acabar... Aí entra naquilo que você falou. Queimando cartucho. A primeira impressão é que fica. E Fossati, deixa eu falar uma coisa. Desculpa te cortar. É a mesma coisa que o Leonardo falou aqui quando nós falamos da Zona Sul de um cliente de alto padrão. É exatamente o ponto que eu queria ver se você chegar. O cliente do alto padrão... Não muda nada. Não, o cliente do alto padrão é o seguinte. Qual que é a diferença do cliente do alto padrão? O cara da Zona Leste, ele é um sonhador. Você incentiva ele e pula de paraquedas sem o paraquedas. O cara da Zona Sul, não. Ele é um investidor. Qual que é a diferença? Ele sabe se posicionar. Então, você não está vendendo para ele um sonho, porque ele já mora num apartamento de 2 milhões. Então, você vai ter que mostrar para ele como é que faz. Patrão, quantos terrenos? Você pega na Zona Sul, lá onde o Leonardo está. Quantos terrenos desses o senhor acha que consegue formar hoje? Não, é difícil, então. Hoje a gente tem que entender que quando uma incorporadora vai montar um terreno, geralmente são pessoas de idade que moram nas casas. E elas não têm apego financeiro. Elas têm apego afetivo. Então hoje, para você montar uma área de 4, 5, 6, 7, 8 mil metros, é dificílimo. Que tem que derrubar as casas. Sim. Você entendeu? Centenárias das pessoas. Então hoje, assim, você tem que valorizar os terrenos bem localizados, porque eles estão acabando. E não tem mais onde comprar. Então, o cara que comprou alto padrão, é um cara que você precisa tomar cuidado. Porque ele sabe quanto vale o dinheiro, ele lê jornal. Então, hoje, o segredo de um para outro é como você conduz. Um é uma condução mais lenta, mas tem que ser raciocínio lógico e curto. Hoje, independente do cliente que você for tratar, ele tem que ser raciocínio curto. Mesmo o cara que tem muito conhecimento ou pouco, é pouco rabisco. Tem que ser mais assertivo, cirúrgico. Se eu for montar uma proposta, é bem simples. Ato mensal e parcela única. Tem que ser fácil. É igual ao médico. Como fica bom para você? Se for bom para mim, tá feito. Senão a gente vai ajustando a dose aqui, uma dose ali. Então, às vezes, o cara quer ser muito técnico. Olha, aqui é 8%. Não adianta. Hoje, o cara parte da premissa que qualquer lugar que ele entra, a chance é grande dele ser enganado. Então, hoje, você tem que quebrar esse paradigma. Eu costumo falar para os caras que eu pego um cara, eu vou dando uma ajeitadinha nele, eu não quero vender para ele, ele que quer comprar de mim. É aí que está a diferença de quem vende produto e de quem vende preço. Muda então, totalmente a dinâmica. Você tem que entender o cara. Você pensa que é fácil você sentar lá na Zona Sul, falar para um cara assim, se você não comprar hoje comigo, você não compra mais, ele fala para você, olha em volta aí. Eu compro onde eu quiser, a hora que eu quiser. Então, um cara desse, você tem que mudar o discurso. E isso serve para o cara que compra alto padrão na Moca. Sim. Porque o cara que tem esse poder do alto padrão, ele está em outro nível. Sim. Ele pode sentar hoje aqui e falar, porra, seu Ricardo. Ele não tem pressa. Tranquilo? Ele quer Se eu não comprar hoje, lá na frente eu sei que alguém vai querer vender, eu vou comprar. E até você falou uma coisa que você até falou antes pra gente, que é verdade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da Zona... É que falar da Zona Sul pra gente, isso é uma coisa muito constante. Eu só fiz um comparativo. É uma coisa muito constante. Eu não tenho muito conhecimento. Não, mas uma coisa... Como profissional dessa área que eu estou. Mas não isso, Fossati. É uma coisa muito constante quando a gente fala da Zona Sul aqui, automaticamente pensar no alto padrão, né?
Por mais E não que tem só o alto. Exatamente. A gente não tem só alto padrão na Zona Sul, mas é automático de todo mundo que senta aqui. Fala, Zona Sul já põe lá em cima o ticket, porque a leitura que a gente tem da Zona Sul no primeiro momento é assim. E quando a gente fala da Zona Leste, a gente tende a reduzir um ticket. Só que a gente tem produtos na Zona Leste que são mais caros do que na Zona Sul. Eu costumo brincar lá na Diálogo, né? Que o Ricardo sabe. Gente... Que eu vendo um produto que chama Monan Triarca. Não, a gente... É pra pouca. Eu costumo brincar. A gente tem produtos que são mais caros que a Zona Sul, por causa do tamanho, não é nem o metro quadrado. Isso, né? Nem não por causa do metro quadrado, mas por causa do tamanho mesmo. Porque se tem realmente aquele potencial, né? Tá falando da Patriarca, né? A Patriarca, apartamento de 3 suítes, tem... Quanto tem departamento de 3 suítes na Patriarca? Hoje eu tenho 4 unidades. 4 unidades. Então, tem quase nada de apartamento. O prédio tá super alto lá na Patriarca. Pra quem nunca viu aquele prédio lá, não precisa nem ter muito trabalho. Pra quem nunca viu, que vá ver, porque vai se assustar. Porque é só passar pela Radial. Que vai ficar um dos prédios mais bonitos que a gente tem. Na Patriarca, que é o prédio da Diálogo. Você, assim, e a Zona Leste, ela tem essa característica hoje do que a gente tem, de você ter tudo. A gente tem todos os produtos para vender, de todas as tipologias possíveis, dos diversos tickets. Todos os momentos. Mas todos os momentos de obra. Você falou uma coisa, Fossati, que para mim o cirúrgico disso daqui. Independente se o cliente é da Zona Sul, é da Zona Leste, a ação que a gente vai fazer é a mesma, é vender. Para você vender, você precisa entender a pessoa que você está vendendo. Não vou nem pensar em entender produto, porque é o básico. O corretor precisa entender o que ele vai vender. Mas até as crianças que vieram aqui um dia falaram isso. Olha, que para você vender, você precisa conhecer o cliente, você precisa conversar com ele. Uhum. Se você não conversa, se você não consegue entender o que a pessoa quer, você vai cair, querer dar uma de gostosão, começar a falar de 8%, 10%, e olha aqui, você vai pegar o seu não sei o que lá. Você vai mais confundir do que facilitar a história. Vou fazer um adendo no que você falou. O cara põe o cliente na maquete, ele fala pro cara que é a piscina. Cara, se tem espreguiçadeira e guarda-sol, só pode ser a piscina, cara. Às vezes o cara não deixa o cara olhar a maquete. Às vezes o cara não deixa o cara respirar. Ó, se sinta à vontade. Deixa o cara te perguntar. Dá tempo ao tempo. Né? Você quer ver o reflexo disso? Uma maquete mal apresentada, o cara senta na mesa e começa a levantar de novo para ir na maquete mostrar um negócio. Sabe por quê? Você não deixou o cara perguntar. Aí o cara ficou intimidado com tanto que você atropelou, que ele ficou... Aí ele senta lá, porra, mas eu não entendi, olha aquilo. Aí você levanta e mostra. Aí o gerente levanta e mostra. Então o cara hoje ele tem que ter a percepção de falar bom dia, pegar na mão, né? Com calma, deixa a ansiedade para trás. O corretor ele tem um problema que ele sofre por antecipação. Sim. Ele chora por uma coisa que ele não tem. O cara falou, perdi uma venda. Eu falei, mas você tinha vendido? Não, então você não perdeu nada. O corretor ele é muito imediatista, né? E hoje sempre ele culpa o outro. Ele não esquece que ele não trabalhou. Né? Nessa linha de corretor e falando de trabalho, nós temos um produto, voltando na Zona Sul, né? Que onde ia falar que um produto de 7, 8 milhões ia vender com jornal ou um folheto? Folheto. O Monan lá. Moema, nós temos venda lá. Sim. Então, hoje o corretor, voltando um pouquinho naquilo, hoje o corretor tem que fazer de tudo um pouco. Mas o principal que ele tem que fazer para ser bem sucedido é se colocar no lugar do cliente. Quando ele se coloca no lugar do cliente, ele cria uma empatia. Ele começa a ter sucesso. Porque assim, nós somos 3 pessoas bem-sucedidas. Aí o cara quer vender um negócio pro Ricardo. O Ricardo é um cara que é do marketing, um cara ativo, pô, pra frente. Difícil me vender alguma coisa. Não, mas aí o cara vai te mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Ele manda um texto desse tamanho. Sabe o que o Ricardo faz? Não lê. Mas não é o Ricardo. Não é o Ricardo, é o Rafael, é o Fossati, é todo mundo. Aí assim, o cara não falou nada, o cara fez 800 mil perguntas. Aí o cara fala, eu vou, só pra se livrar de você continuar fazendo pergunta. Então respire, cara. O corretor hoje, ele não... Respira, cara, calma. Né? Eu não tenho paciência, mas a gente tem que ter paciência. Tem que ter. Até porque você falou uma coisa também que eu acho que é bem legal. Por exemplo, o Fossati tinha comentado assim, que na Zona Sul, você às vezes, o cliente, ele
às vezes o entendimento dele é diferente porque ele já mora por muito tempo. De novo, porque a gente sempre pensa no apartamento. É que, na verdade, assim, o cara lá, você não tem apartamento lá de 100 mil. É diferente da Zona Leste. Eu pego um cara na Vila Matilde. Eu dou uma olhadinha nele de cá e falo, pô, onde você mora? Primeira coisa que eu pego, sou de Itaquera. Na hora, eu já tracei o perfil. Ele quer fazer um upgrade. Ele mora num apartamento de 40 metros, de 350 a 400 mil. Eu vou montar um fluxozinho de 200 mil para ele aqui. Ele vende o dele, põe e financia 100 mil, ele vai morar. Porque o cara que procura a gente, ele mora num 2 pequenininho, ele quer um 2 maior ou um 3. Então, de você perguntar de onde o cara veio é muito importante. Primeiro que você já sinaliza onde ele mora e o perfil do bairro que ele tem. Você já traça um plano. Segundo que você é obrigado, como corretor, a anotar na sua agenda de onde ele veio. Ou no Hipnobox. Porque se ele veio de lá, ou no Hipnobox, significa que tem mais gente lá querendo sair de lá para vir para cá. Sim. Né? A gente, quando era coordenador, o que a gente fazia? Essa molecada nova não sabe nada, né? Nós colocava etiqueta vermelha num folheto ou azul no outro. Os caras falavam, mas pra quê? Porque nós descobria de onde vinha mais indicação. Você entendeu? Só pela cor do folheto que vinha, você já sabia. Fazem isso. Você entendeu? Os plantões fazem isso. Com a etiqueta vermelha. Você entendeu a dinâmica do negócio? Porque você tem que prestar atenção, você precisa entender da onde está dando certo o trabalho que você faz. Por isso que aí Muito endossa o que legal você está isso daí, falando. Fosati. Essa questão que você falou de entender o que a pessoa está querendo, por exemplo, não é que... A origem, né? É que eu estou tentando colocar isso para não ficar... Não me entendam, quem estiver me escutando, não me entenda mal. Não é que o cliente é menos instruído. Não. Não é isso. É porque ele É que a tratativa é diferente. A tratativa é diferente. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando você está falando no alto padrão, dificilmente uma pessoa sai de um apartamento de 60 metros para ir para um de 200. 300. Posso fazer duas comparações? Lógico. É assim, ó. Você vai num show de jazz. Outro é samba sertanejo. Então, samba e sertanejo, todo mundo conversa muito. Sim. Show de jazz, você aprecia a música. Então, o cara tem que entender isso. Nossa, né? ótima analogia. Um cara quer falar de futebol. O outro quer falar de vinho. Então, você precisa entender isso quando você está... Se você pegar os plantões que a gente tem, se você pegar o plantão da Moca, o alto padrão é diferente do outro. Com certeza. Porque são assuntos diferentes. E tá aí a magia e a sensibilidade do corretor, o profissional, entender e conseguir ter a leitura desse atendimento, né? Hoje o cara, para trabalhar na Zona Leste, ele tem que entender que a Zona Leste mudou, né? Hoje a renda per capita na Zona Leste varia de 16 a 18 mil. As pessoas estudaram, as coisas mudaram, né? Então o cara tem que ter essa percepção. Você vai lá na Avenida São Miguel, tem 100 lojas de carro. Outro dia eu fui almoçar no Chico, lá na Avenida São Miguel. É caríssimo. Nós esperamos 40 minutos num dia de semana para arrumar uma mesa para sentar. Sim. E não é barato. Os caras moram ali. A Ticoateira também, lotada de coisas. Os caras não moram fora. Então a gente tem que entender que essas pessoas querem morar nos bairros que elas foram criadas e nasceram. Essas pessoas cortam o cabelo no mesmo lugar, vai na mesma feira, na mesma padaria, no mesmo bar. Te conhece pelo nome. Você entendeu? Então por isso que a Zona Leste é diferente de qualquer lugar. Você pega na Zona Sul, você tem cara de todo lugar. A Zona Leste não. De cada 50 caras que você pegar, 40 é daqui. 10 migrou. E no geral, falando no geral assim, Fosati, Ricardinho, o cliente que nem você deu um ótimo exemplo, né? Que ele tá vindo de Itaquera e de repente ele quer morar nesses filés que a gente pontuou como Tatuapé, Moca, Vila Carrão. Ele tá querendo buscar fazer um upgrade, logicamente, né? Mas assim, como que é a absorção dessa comunicação com ele? Como que você sente... O que lógico, fora o upgrade, o que mais brilha os olhinhos dele no sentido de... eu quero um lazer completo para as crianças, ou é preço? Vamos nessa linha muito legal. Vamos começar do começo. Quando você lembra da Zona Leste, você lembra de festa. Você lembra de festa, você lembra de churrasco. Então, o cara que quer fazer o upgrade, que vem mudando, primeira pergunta que ele faz... Tem churrasqueira, tá? Tem a churrasqueira? Não é verdade, Ricardinho? A primeira coisa que o cara pergunta, tem churrasqueira na varanda? Não. O resto ele arruma. Então, é assim, o cara que procura a gente hoje, ele quer a churrasqueira na varanda. Se você pegar os produtos que a gente vende, o que é mais bonito é a varanda.
Porque o brasileiro em si, ele tem esse negócio de se reunir de domingo, de fazer festa. Isso é uma coisa que é nossa. O brasileiro é sociável. Você entendeu? De chamar todo mundo. Porra, você vai entrar no prédio, vamos entrar no Penha hoje. Cara, a hora que o cara fala, pô, eu vou levar um parceiro meu lá no Penha, né? A hora que o cara chega lá, o cara olha, abre a recepção assim, ó. Cara, olha o tamanho desse pé direito, olha onde meu parceiro tá morando. Caramba, aí o cara chega lá, pô, tem churrasqueira na varanda. Que é isso, hein, meu patrão? Você mudou de vida, hein? Porra, tá diferente, hein? Tem até já, churrasqueira, né? Já não é aquela Zona Leste de antigamente, né? É, cara na, patrão. Hein, Ricardinho? O cara na Zona Leste só contava até 10. Hoje fala inglês. Tá patrão. Hoje é outro mundo, pô. Você é louco. Aí sim. Você entendeu? Quanto a gente ia pensar que um apartamento na Coab, para subir uma escada, ia custar 300 mil, né? Sim. Olha o que se tornou a Zona Leste. Então hoje o cara da Zona Leste fala inglês. Ele vai pra Disney. Ele viaja. Então mudou o mundo, né? É outro. Mudou bastante. E Fossati, mudou tanto que aí eu queria pegar com você 2 extremos que a gente tem até para entender a sua percepção disso aí. Quando a gente fala de apartamento, tá? Você fala assim, um apartamento de 2 e 3 dormitórios é comum. Então é muito fácil explicar um discurso de apartamento de 2 e 3 dormitórios. Mas a gente vem na Zona Leste, estamos vindo com 2 tipologias de apartamentos que não eram tão comuns no passado. Não tão distante. Né? E agora passaram a ser muito comuns pra gente, que são os estúdios. Acho que, tô vendo se eu não vou falar nenhuma besteira, mas acho que quase todos os últimos lançamentos que nós tivemos na Zona Leste... Nos últimos 5 anos, todos têm estúdio. Todos têm estúdio. Do Linha pra cá, acho que todos têm estúdio. Primeiro nós começamos no Blém. O primeiro estúdio que nós lançamos foi no Blém, lembra? O Blém. O Blém é o primeiro. Aí do Blém nós fizemos Praça Tatuapé, do Praça Tatuapé Linha, aí em seguida todos tiveram. The Home que não tinha, o High Park... Não, The Home não tem... High Park Tatuapé não tem, que é um projeto de alto padrão, que é da nossa linha High. Mas Alameda tem. Mas Penha tem, Vila Matilde tem. Vista tem. Next também não tinha, mas o Astorga tem. O Next já mais pra frente. Mas, então, os estúdios. A gente tem estúdios. Hoje, e se também não me falha a memória, estoques baixíssimos de estúdios na Zona Leste, dos que nós temos para vender. E nós temos o outro extremo, que são os 3 suítes. Cada vez mais ficando maiores. Então você tinha 3 suítes de 100 metros, né? Tipo, o The Home era 100... The Home é 106 metros. 100 e alguma coisa. A gente... High Park 157. A gente tem o Alameda com 147. Nós temos um combo que eu acho que eu falo que é o combo perfeito, né? A gente pega de 0 a 100 rapidinho. Que eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Né? Hoje você consegue encaixar todo mundo. E nessa linha de raciocínio do Ricardo falando, eu acho que o estúdio, cara, eu costumo falar pra molecada que a hora que eu tiver 10 estúdios, eu me aposento. Eu acho que o estúdio... É um canal, né? Eu acho que o estúdio pro cara que quer começar a investir é um ticket baixo e que não tem perca financeira. Sim. Ele não vai ter uma valorização absurda, mas ele não perde. Não perde. Eu sou do tempo que nós começamos a vender... Puta, vai mostrar a idade, né, cara? Tô ficando velho. Vai bater, tá 20 anos. Aí, eu sou de um tempo que eu comecei, era parte, hotel. Aí virou estúdio, virou, hoje virou flat. Virou flat, hoje virou um dormitório. Que ficou mais atraente, né? Ô, Fossati, você tá bem, meu. Você trouxe umas coisas aí. Não, mas a gente já vendeu. Eu sou do tempo que você vendia aqueles conjugados com o Ibs, né? Você vendia hotelaria. Vendia hotelaria, não é brincadeira, não. Sabe por que eu até te perguntei isso? Porque se você falar assim, pegar o estúdio, já que a gente se dedicou a isso daí. Se você pensar no estúdio em si, a gente geralmente quando fala de estúdio é assim, porque tem as faculdades do lado, né? Porque é perto dos centros financeiros, não sei o que lá. E a Zona Leste não tem, as faculdades não estão todas aqui, os centros financeiros ainda não estão todos aqui, por mais que estejam se desenvolvendo novas faculdades, estão nos próprios eixos de transformação aqui. Você tem deslocamento de eixo financeiro, mas você vê cada vez mais lançamentos de estúdios e os investidores absorvendo isso com uma facilidade e uma rapidez que chega no lançamento, não tem. As pessoas brigando literalmente para estúdios. Aí vamos pegar uma frase que você usou no começo, evolução, né?
Hoje o tempo mudou. Antigamente o cara morava na Moca. Hoje ele mora e trabalha na Moca. Sim. Hoje ele mora e trabalha no Tatuapé. Se você for pegar Vamos fazer um básico. Você pega no Tatuapé. Tem 12 hospitais. Se você pôr uma média de rotativo de 1.200 funcionários cada hospital, quantos médicos você tem? Quantos caras querem morar perto do trabalho hoje? Sim. Hoje o cara compra o estúdio com a gente, um médico, para morar. Para morar tranquilo. Ele trabalha São Luís, ele trabalha Vicena, ele trabalha Santa Major, ele trabalha em 20 hospital. Só vai para dormir. Você entendeu? E hoje, como forma de renda, cara, Hoje tudo que a gente tem é perto do metrô, né? Hoje, com a invasão do centro, a Zona Leste se tornou a maior opção para o cara que quer morar perto do serviço. E quando entrou isso no mercado, gente, vocês estão mais ativos, né, do que eu. Entrou isso daí há quanto tempo? Então, na verdade, a gente começou a usar esse subterfúgio depois da mudança do plano diretor, né? Sim. Que a gente é obrigado a anexar nos produtos o HS, que é a habitação de interesse social, né? Sim. Apesar da gente não praticar esse tipo de produto. Das vagas, né? Aí a gente entra em umas nomenclaturas, mas falando a grosso modo... Quantos anos, mais ou menos? Tem uns 4 anos pra cá. 4 a 5 anos, né? Mais, né? Porque foi a revisão do plano diretor. Quando mudou a questão das vagas de garagem, os estúdios tomaram muita proporção. Porque você diminuiu a quantidade de vagas dos apartamentos. Aí os estúdios começaram a aparecer porque tinha apartamento sem primeiro estúdio que nós lançamos vai fazer 8 anos, que é o Blen. O Blen. E a absorção dele foi boa como é hoje ou totalmente diferente? Cara, vendeu praticamente 80% no dia. Na época ele custava... Uma tempestade. Na época ele custava 129 mil por... Uma tempestade 129. dia. Pô, acabou a força, nós vendemos mais de 300 unidades. Coisa de cinema. Dia. Mas não foi qualquer chuva, não. Ficamos 2 horas sem força. Nós temos episódios aqui, né, Ricardo? Eu fiquei de assinar sem força. Mas assim, isso vem na evolução. Hoje é o que o Ricardo falou. Hoje nós temos 3, 4 projetos que vão lançar, que correm risco bem grande de todos os estúdios já estarem vendidos. Então, e aí, Fossati, então eu entendo assim, os estúdios começaram a ser absorvidos para as pessoas que não precisam desses apartamentos grandes e principalmente os investidores. Também, porque ele é um ticket baixo com uma rentabilidade alta. Exatamente. Então, investidor... Hoje, se a gente for falar... Se o cara for investir num apartamento de 2 dormitórios ou no estúdio, é praticamente o mesmo aluguel. E o estúdio é um ticket que não tem perca. É um risco baixo. Você compra 5 estúdios de 200 mil a 1 milhão. Você se aperta hoje, todo mundo tem 200 mil. Se você for para uma dinâmica do outro, é mais complicado. A liquidez do estúdio para diferente. Eu acho que o estúdio é um impacto pequeno por uma rentabilidade alta. O estúdio, geralmente, ele vai te dar mais de 1%. Sim. E o imóvel grande, ele não vai te dar 1%. Só que a gente tem aí o outro extremo, Fossati, que aí eu queria a sua opinião também. A gente tem... quando a gente começa a vir com apartamentos de 3 suítes... Né? A gente já não está falando mais para investimento, a gente está falando para um morador final. Para um cara para um cliente que vai comprar um apartamento 3 suítes, é um cliente que estabelecendo raízes lá. Né? Porque se eu estou saindo de 2 dormitórios, imagina pegando a mesma analogia que você fez. Eu estava num 2 dormitórios ou 3 dormitórios, que seja, numa metragem menor, minha família ou o espaço que eu estou precisando preciso de um espaço maior por algum motivo, que seja se a minha família cresceu ou se eu preciso de mais espaço, vou pegar um apartamento maior, no caso, um 3 suíte. Esse movimento também de ter mais 3 suítes agora nos apartamentos, você acha que é porque o pessoal agora resolveu realmente comprar a Zona Leste como um lugar para ficar? Então, eu não sei se eu estou me expressando eu acho... Eu precisava de um 3 suítes antigamente, eu acho sair da Zona Leste. Eu acho que isso tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, que tem recobrado a instituição familiar, né? A gente hoje vende muito mais para a família do que para pessoas solteiras, né? E o cara da Zona Leste, cara, o primeiro passo de quando ele vai mudar de status é o lavabo e 3 suítes. Isso causa um impacto muito grande. E a churrasqueira. Porque você sai de um cliente... Se você pegar hoje um 2 dormitórios na Moca, ele custa 800 pau. 750, depende do lugar. A Moca é um lugar que você não tem apartamento grande. Se você lançar mais 10 anos apartamento grande, vai vender tudo. Vai vender tudo. Foi sucesso tudo. Porque o cara já mora num produto grande e o cara quer um grande.
Tatuapé é a mesma coisa. Você vai pegando o cara que vai migrando. O carrão é a mesma coisa, você vai pegando o cara que vai migrando. E hoje mudou. Né? A gente antigamente trabalhava com ticket de 600 a 800. Hoje a gente vai de 700 a 2,5 milhões. Sim. Então são perfis diferentes. Mas isso mostra a força que a Zona Leste tem. A Zona Leste hoje impacta aí... Se você pegar no mercado imobiliário, é impacto mais de 40%, 50% do VGV do mercado imobiliário sai da Zona Leste. Sim. E voltando em bairro, só para quem tá empolgado, quem tá curtindo o episódio de hoje, quem tá fazendo uma refeição e adorando todos os ensinamentos, toda a experiência que você tem do lugar e a tua experiência imobiliária, fora tudo isso que nós falamos, qual é o bairro que tem uma perspectiva, tem um potencial maior de crescimento na Zona Leste, dentro do que você visualiza? Cara, hoje eu acho que a Vila Carrão, nos próximos 5 anos, vai ser um estouro. Vai dar o boom. É um lugar que faz uns 4, 5 anos que não lança nada impactante. E a hora que começar a lançar lá, né? O grupo que a gente trabalha, o foco que a gente tem diversos terrenos. Sim. Né? Aliás, dos primeiros do ano que vem. Não é à toa, nós temos um terreno na Conselheiro Carrão que é ímpar. A estação do metrô é dentro do terreno, não é próximo. Ela sai de dentro do terreno, foi cedido pela Diálogo um pedaço. Né? Então, assim, ele pega... Não sei se você conhece o Sonda na Conselheiro Carrão. Tem um outlet grande do lado de brinquedo e de produtos variados. Aquilo vai sair, já quebrou praticamente a esquina inteira. Nossa. É um terreno de 3 frentes. Ele pega a rua do lado do Sonda, Conselheiro Carrão, a lateral, até 4 frentes. E é um terreno que todo mundo... Você é louco, a hora que abrir aquilo... Uma região que nós já temos histórico. Histórico de... Lá nós temos The Address, a Diálogo tem produto na 19 de janeiro. Ali tem... Dá pra gente... Coisa lá. Eu coordenei uns negocinhos da Diálogo ali. Radiação. Tem, né, Helder? Um dos primeiros... Um dos primeiros promotos da Diálogo ali na Tucuri, né? Aquele primeiro prédio da Tucuri em frente ao posto é da Diálogo lá. Eu assim, Rafa, eu concordo com tudo que o Fozé tá falando, porque o Tatuapé é um bairro que ele está consolidado. Ele sempre dá para melhorar um pouco. Você sabe que eu falo da Tatuapé, né? Mas montar terrenos aqui, e a gente já escutou isso, Fozati, acho que é da própria Diálogo, acho que talvez o Rafa, quando veio aqui falar do Alameda, não lembro se foi ele ou se foi o Marcelo, quando falou do auge, mas tenho quase certeza que alguém falou isso dessa formação das áreas no Tatuapé. São mais difíceis. Você montar áreas grandes, áreas foi o Marcelo. Boas, elas vão ficando mais difíceis porque já são bairros mais consolidados, mais adensados, não sei o que lá. E o Carrão, de novo, um bairro mais horizontalizado... É mais fácil. É mais fácil, pegando aquela história que eu também concordo com você, para você convencer as pessoas a vender as suas casas, né? Para poder fazer um... Os caras têm uma... Realmente, é um trabalho de mestre das Os caras têm uma tática muito peculiar, né? Eles compram 2 casas no meio, derruba e vai evoluindo, né? Então, mas assim, eu vejo assim, ó. Você pega cerca de 40 dias atrás, nós tivemos uma festa japonesa no Manchester, né? 5 dias de festa com quase 100 mil pessoas. Que lá é um bairro japonês. Bairro japonês. Lá é... Você não sabia? Carrão é um bairro... Pode ver. Mesmo. Se você ver aqui só... Se você descer lá aqui no andar de baixo... Lá o mesmo tanto de restaurante... A gente tem a salinha Vila Carrão. Olha a parede. Tá desenhado, são desenhos japoneses. Pra você ter uma ideia de proporção, né? A festa Okinawa. Eu fora da... Festa do Okinawa. Fora da Liberdade... Eu acho que o único lugar que eu sei que tem 10 mercados japoneses é o Carrão. Que legal. Eu compro umas coisas pro meu filho num mercado no posto lá, que você tem de tudo que você pensar. E fresco, o que você quiser. Tipo de verdura. Você gosta de comida japonesa? Gosta de uns negocinhos diferentes, das comidas diferentes. Das comidas japonesas. Mudou na evolução, né? Eu evoluí, aprendi a comer comida japonesa. Você gosta, Ricardo? Eu como até hoje, mas... Hoje não tinha paladar nenhum pra isso. E nesse clima aqui, assim, tem alguma história boa pra contar de uma venda que você fez pra uma pessoa específica? Você que é o rei das resenhas.
Ó, eu vou te apelidar diferente. O filósofo vivo da JD. Você Eu vou te- resenha. eu Qual vou é o nome do seu livro? Acho que vocês fizeram lá. Tudo na caneta do pai, né? Porra, você vai falar esse negócio de livro, eu vou começar a contar. Tem gente que trabalhou em 2 imobiliárias, tá escrevendo um livro. Tem cara ensinando o cara a vender apartamento que nunca vendeu um. Como é que nós vamos fazer? Conta pra gente. Fala aí, uma história Ricardo Campanha. Muito legal. Não sei de nada. Tem uns caras que não vendem nem droga pra viciado, tá no auge, né, cara? Não, o mercado mudou hoje, né? Mas, na verdade, é assim, cara, eu acho que toda venda é... Eu lembro de todas, porque 90% dos caras que eu vendi são meus amigos, né? Mas conta que tá mais próximo. Vou te contar uma próxima. Os caras venderam um Monan esses dias aqui, o Hermano vendeu. Aí o Wagner me chamou e falou, porra, você é terrível, hein, cara? Falou, por quê? Porra, fui com o Hermano e um outro corretor atendeu um cara, o cara chegou lá e falou, não, quem atende eu é um gordinho de barba, o Fosati, você não sabe, ele ia dar diálogo. Aí o cara falou, mas o que ele vendeu? Ele vendeu bastante coisa lá na Moca. Né? Um cara que eu vendi quase 10 apartamentos na Moca, né, cara? E é um cara que você sabe onde eu conheci? Na Moca tem um bar do pescador, né? Sou um cara meio falante. Não. Um dia cheguei de tarde lá para comer eles fazem um bolinho de carne lá e um bolinho de bacalhau que é surreal, né? Eu vou lá, porra, faz mais de 40 anos que eu vou lá. Caramba. Morreu o dono, ficou o filho, já vendeu e eu vou lá, né? Porra, comecei lá, tomar uma cerveja, comer um bolinho, fiz amizade com esse cara lojista de carro. Levei ele no MAD 914. Aí vendi uma cobertura para ele, uns estúdios. Caramba. Vendi uns negocinhos, né? Vendi bastante coisa, né, cara? Então, há muitos anos você já conhece ele. Ah, conheço há muitos anos. Eu tenho história de nome, eu tenho cada... Aqui é muito tempo de JD, né? Ô, Fosati, e realmente eu acho que você tem muitas histórias aí, até porque, de novo, né, os empreendimentos, eles tomaram muito portes completamente diferentes. A gente falou de uma coisa que a gente nem citou aqui, também uma coisa diferente, né? A gente tem hoje alguns vendendo assim, por exemplo, os empreendimentos comerciais, a gente tem lá a Astorga, uma torre comercial, vendendo sala, uma atrás da outra, vendendo sala. Tem a Vila Matilde lá que vendeu todas as salinhas também. Aí você para pensar, poxa, quem é que faz uma torre de escritórios num bairro, na Vila Guilhermina, e você vê lá uma torre de escritórios quase toda, pelo menos a parte de escritórios, quase toda vendida. Então, eu passo a acreditar ainda mais no que você está falando. Cada vez mais dá para entender que a Zona Leste ela tem o potencial para tudo e para todos, né? Uma última pergunta assim, que eu queria fazer para você é no sentido de uma coisa que a gente fala bastante, né? A Zona Leste, ela é um grande hub, né? Um grande polo de pessoas que os corretores captam muita gente na Zona Leste, mas não necessariamente, às vezes, eles vendem os produtos da Zona Leste para essas pessoas. Porque, de novo, as pessoas da Zona Leste tendem, muitas vezes, a ser migratórias. Então, eu estou na Penha, por exemplo, eu quero no Tatuapé, mas o produto que eu me identifiquei tanto quanto o Tatuapé foi o Prisma, lá na Vila Ema, ou o Bosque, no Santa Cruz. Então, para eu sair da Penha e ir para Santa Cruz, ou ir para Bubutantã, ou ir para Tucuruvi, sei lá, para qualquer outro bairro, tanto faz. Porque eu me identifiquei com o bairro, eu me identifiquei com o produto, me identifiquei com o preço, me identifiquei com as condições. Então, a gente vê isso e posso te afirmar isso daí, porque a gente faz um trabalho de mapeamento nas vendas do online, principalmente, que a gente vê esse tagueamento das pessoas, né, que entram em campanhas da Zona Leste e acabam comprando produtos na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, quando a gente tinha. Isso aqui é um pouco mais difícil o contrário. Você vê pessoas da Zona Sul, da Zona Oeste e da Zona Norte comprarem os produtos da Zona Leste. Você acha que talvez nós não oferecemos os produtos da Zona Leste ou que realmente não existe esse movimento inverso? Assim, um cliente da Zona Oeste ainda não enxergou tudo que nós estamos conversando da Zona Oeste, o que nós estamos conversando da Zona Leste, ou o corretor que nem considerou a colocar um lançamento, por exemplo, a gente acabou de lançar o Alameda, um tremendo de um condomínio no Tatuapé. Eu não sei se eu estou me arriscando a dizer um negócio errado. Será que os corretores ofereceram um condomínio do Tatuapé para a sua carteira da Zona Sul? Porque eles acham, assim, não, o cliente da Zona Sul não compraria o Alameda.
Por que o inverso acontece? Você acha que isso é uma verdade? Se for uma verdade, por quê? Bora lá, vamos lá. Eu acho que, na verdade, é como você pinta. É como você faz. Eu acho que é muito mais falta de oferecer e mostrar o que o bairro tem. Né? Se você tiver uma carteira de investidor, o cara que investe, ele não investe em bairro. Ele investe onde você provar que ele vai ter rentabilidade. Exato. E hoje você tem rentabilidade. Então, eu acho que o cara da Zona Leste, ele é um cara visionário. Então, ele tá localizado aqui, ele está raizado aqui, mas ele vai investir na Zona Sul, na Zona Oeste. Onde ele tiver uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele vai investir. Então, eu acho que falta mais para as pessoas oferecerem oportunidades, né? Eu acho que o estúdio tem que ser uma pasta à parte. Sala comercial tem que ser uma pasta à parte. Porque se você souber oferecer oportunidade, você traz o cara da Zona Sul para cá e você fala para o cara da Zona Sul, aqui você compra um estúdio, vou dar um exemplo, vai. Você compra um estúdio por 500 mil de 25 metros. Com 600 mil você compra 3 na Zona Leste e possivelmente você vai ter quase o dobro de aluguel que você teria num aqui. Quer dizer que você vai comprar um de 500 mil para alugar por 5 mil, você compra 3 lá por 600. Você pegar um cara que é investidor, ele vai falar, como? Peraí, mostra isso para mim. Quanto é o aluguel lá? Hoje não tem mentira. Hoje o cara entra no Google, quanto aluga um estúdio na Zona Leste? Grande Diálogo Vila Matilde, 2.800, 3.200. É tudo na cara, né? A informação. Por quê? Nós estamos do lado do metrô. Então, hoje, eu acho que é muito mais falta do cara oferecer. O cara senta na Zona Sul e fala, não, eu sou corretor da Zona Sul. Não, eu sou corretor. Nós temos um preconceito nós mesmos. Eu hoje não sou corretor de imóvel, eu sou consultor, né? Hoje você tem que prestar uma consultoria, né? Você tem que escutar o cara e vender o melhor para ele. O melhor não é o que ele quer comprar, o melhor é o que você vai indicar para que seja o melhor para ele no futuro. Então, isso eu acho muito diferente. Eu acho que hoje as pessoas precisam mudar isso. Isso é uma coisa que a gente devagarzinho precisa mudar nas pessoas. Mudar essa mentalidade. Porque é o que ele falou. Por que o cara do online vende para todo lugar? Porque ele oferece. Isso é igual o gordinho. O cara engorda porque ele não come porque é bom. Ele come porque ele vê. Se você não vê, como é que você vai comprar? Isso é realidade. Se você não vê, como é que você vai comprar? Você entendeu? Fossati, eu vou te falar uma coisa. Não tem como mudar. Eu já gostava de você, mas fiquei encantado, cara. Você tem um dom natural de Não, mas trazer... não é verdade, Ricardo? Ricardinho, o cara é vivo mesmo, é o rei da resenha. Exato, eu vou te contar uma coisa. Cara, muito legal. Até em respeito à amizade que a gente tem. Eu falei pro Rafael assim, Rafael, vou te contar uma coisa sobre o Fossati. O Fossati, quando sentar na mesa, o Fossati é o rei da frases de efeito. Ele vai soltar várias frases de efeito. Várias frases de efeito. Você vai entender o que eu tô falando na hora que ele começar a conversar. Você entendeu? Mas várias. Mas você sabe que às vezes... Mas com sentido, são frases com sentido. Eu falo para as pessoas assim... Puta, porque tem coisa que você não pode falar, né? Mas durante muito tempo mudou. Hoje você vai num lugar, você vai numa boate, é todo mundo com roupa. Porque todo mundo entendeu que se você tirar, ninguém vai pagar para ver, né? Graças a Deus. Então hoje as pessoas têm que mostrar as coisas que são úteis. Então o cara senta lá com... Porra, muita... eu vejo as pessoas gravando vídeo. Cara, os caras pegou um áudio de gravar o vídeo na maquete. Oi! Cara, 8 mil vídeos, oi! Cara, pensa, faz um negócio diferente. Sim. Não, aí todo mundo faz igual, ninguém vê. Se você pegar as pessoas que prosperam na internet, sabe qual que é o fundamento de tudo? São autênticos. Eles falam o que pensam. Criatividade. Exatamente. Você entendeu? Eles são autênticos. Não tem como você mudar. Tudo que é fabricado não tem ressonância. Concordo. Né? Você entendeu? Bastante. Então as pessoas não têm cópia. Né? Eu gravava umas frases dica do dia, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tudo que o dinheiro compra não é bom, é momentâneo. É verdade. Isso pode te dar um prazer na hora. Mas você ter paz, ter bons amigos, ser bem relacionado, cara. Porque quando a gente morrer, nós não vamos levar nada. O que eu vou lembrar é de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão. Sim. E hoje é isso que faz você ser diferente dos outros. Hoje, às vezes, você chega num plantão, um cara tá triste, sabe o que ele precisa? De um abraço do Ricardo, de um aperto de mão meu, de um abraço seu. Uma palavra. Então, hoje a gente tem que entender muito mais sobre pessoas para fazer que com aquelas pessoas comece a entender pessoas e gerem vendas. Cara. Né? A venda hoje é um relacionamento muito duradouro. Você falou de história de venda. Eu vendi 4 salas comercial para um cara. Eu vendi um apartamento para um cara.
Esse cara apresentou, eu vendi 12 salas comercial no Vila Matilde. Para a mesma família. Não, você vai comprar com o Fossati. Não, ele que me atende. Pô, o cara é gente boa. Pode comprar com ele. Aí você brinca com um, brinca com o outro. O cara acaba se sentindo pertencente daquele mundo. Lógico. O cara fala, pô, esse aí é demais. Você entendeu? Atender bem não faz mal pra ninguém. Não, cara, e você ser educado. Às vezes o cara... A gente pega... Outro dia eu peguei uma mulher, ela queria comprar, ela tinha 100 mil. Eu falei, eu não vou vender pra senhora. Porque a senhora não tem condição de pagar o financiamento. A senhora vai ficar triste comigo hoje, mas eu, quando chegar na minha casa, eu vou deitar e dormir. A senhora precisa comprar uma coisa que caiba no seu bolso. Não é, você tem dinheiro para comprar, para pagar. Mas a senhora com 10 mil não vai conseguir pagar 7 de parcela. É isso. Eu não posso ser esse cara. Sim. Então, hoje, às vezes, você precisa falar, não, nem todo dinheiro que você tem que ganhar, ele é bem-vindo. Então, o cara precisa entender sobre isso. Né? Às vezes, a gente vê as pessoas fazendo cada coisa, cara. E é simples, às vezes você precisa chamar de lado, ó, muda isso, vira ali, né? E hoje, eu, nesse lado que eu ocupo de supervisor, fez com que aflorasse um outro lado, que é de muito mais observador, e falar pro cara, você tá errando ali. Esse dia eu chamei um coordenador meu, falei, cara, você tá demorando 2 horas para atender um cara, tá errado. O plantão tá dando volume, você tem que pôr para frente. A gente precisa ter agilidade. Aí eu falei, é legal quando não tem ninguém você gastar muito tempo. Mas o atendimento muito longo, ele se torna cansativo. E quando você demora muito, se o cara precisar voltar outro dia, você não tem como matar o cara. Você já falou tudo para ele naquele dia. Sim. Eu, se atender um cara num pré-lançamento, eu gasto 20 minutos na mesa, eu levanto e saio andando. Aí o cara fala, mas por quê? Porque, patrão, ele não veio para comprar, ele veio para conversar, não veio? Eu não sou o cara que vai conversar com ele, é você o cara que vai conversar com ele. O dia que ele vier para comprar, eu sou o cara que vou vender para ele. Ele tem que entender que eu trato de negócio. E você apresenta. É assim que funciona. Se o cara não tiver essa percepção hoje, tem vários caras se perdendo no caminho. É isso. Tem cara que tem 40 clientes e não vende para nenhum. Você pode ter certeza. Em algum momento ele passou do limite. E hoje, com a facilidade que a gente tem do telefone, cara, o Ricardo fala sempre... Eu presto atenção nas coisas que o Ricardo fala. Às vezes o cara é mal atendido. Às vezes o cara é mal atendido no online e o salão atende. Ou o cara é mal atendido no salão, o online pega. Sabe por quê? Hoje o cara fala com o Ricardo, manda uma mensagem. Se o Ricardo demorar 10 segundos para responder, ele pula para outro, que pula para outro, que pula para outro. As coisas são muito rápidas. Todo mundo hoje é imediatista. Então, todo mundo quer atenção. Pois é. Então, hoje, um fato de você... Nós fizemos uma coisa besta. Vou dar uma dica para os caras ficarem espertos. A gente mandava mensagem, bom dia, patrão, como é que foi? O índice de retorno é 0. Nós ficamos mandando mensagem. Aí, Ricardo, bom dia, tudo bom? Como é que foi o final de semana? 78% responde. Você chamar o cara pelo nome. Lógico. Não. Então, você tá vendo? Buscar a proximidade. Mas as pessoas fazem errado. As pessoas saturam. Mete uma linha de transmissão. Porra, meu parceiro. Aí não dá. Aí o cara vai achar que ele é mais um. É. Todo mundo gosta de exclusividade. É lógico. Certo, rapaziada? Lógico. Fossati, né, Rica, obrigado. Foi um presente. Eu que agradeço a Você oportunidade. tá aqui. Legal. Demorou, mas foi muito especial, né, Rica? Foi. Demorou um pouco pra ele chegar aqui, mas chegou. Vamos dar junto o presente. Pode dar. Fica à vontade. Você tá muito fofo hoje. Obrigado pela caneca. Tá chorando de novo. Quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui bater É um um papo. membro honorário agora desse Legal. podcast. Fossati, Você pode contar comigo agora que obrigado, precisar. cara. Você Não, você é da família. Você é meu menino. Sou é seu figura. fã. Você é figura demais, Fossati. Muito Tamo bom. junto, sempre. Muito Que bom. engraçado. Tenho certeza que... Fala que você ia falar. Te cortei. Aí Eu já esqueci. Vou te falar outra frase pra você guardar aqui pra rapaziada. Aí é diferente dos igual. Porra! Caramba! E pra fechar... Igual tem muito, diferente tem poucos. É isso aí. E pra fechar esse JDcast, né, Ricardinho? Vamos agradecer mais uma vez. Foi muito legal. Falando da Zona Leste, Eu que acho agradeço. que é uma área tão importante e ela é tão rica e ela tem tantas coisas, tem tantas nuances que eu acho que foi muito rico a gente fazer esse raio-x. Espero que vocês tenham gostado de coração. Com certeza. Sim, e o ano que vem, você sabe, não é segredo pra ninguém, a gente tem muitos lançamentos. Não é pouco, não. Na Zona Leste, os lançamentos pesados, que a gente vai falar aqui deles no ano que vem. Espero ser convidado de novo. É grande chance, porque a gente tem Com bastante certeza coisa será. pra tratar com bastante gente aqui. Não, Então, agradeço. Foi bacana mesmo, Fossati. Então eu agradeço coração. também, de coração mesmo. Eu sei que não é fácil, eu falo isso toda hora, não é fácil vir aqui. Às vezes
perder tempo, perder entre aspas, porque eu não acho que é perder tempo, mas ganhar tempo aqui com a gente, pelo menos para todo mundo que tá ouvindo aqui, porque a gente conversa com o pessoal que assiste a gente, o pessoal realmente dá retorno, porra, legal, pô, gostei do que ele falou, não sei o que lá. Então, é importante realmente essas figuras que a gente traz, essas figuras carimbadas que a gente traz aqui, porque a percepção que vocês têm das coisas, a vivência que abre vocês muita têm, cabeça, abre né? muita cabeça do pessoal. De coração, valeu mesmo. É isso, Ricardo. Obrigado você que assistiu, que curtiu, que engajou, que se inscreveu, né? Nesse produto feito com muito carinho, muito amor para vocês. Até o próximo. JDcast. Curtem, compartilham, manda para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.